Fundo nas montanhas do sudoeste da China, há cavernas formando-se há milhões de anos. São conhecidas por duas coisas: estalactites e morcegos. Morcegos foram descobertos como a origem da epidemia de SARS de 2003. Antes disso ser sabido, uma mulher, liderando uma equipe de pesquisadores, recebeu a tarefa de encontrar essa origem. A CCTV noticiou que em novembro de 2011, Dra. Shi Jianli e sua equipe encontraram uma caverna com morcegos nessas montanhas tropicais. Os morcegos eram hospedeiros de 10 tipos de coronavírus da SARS. Como diretora do Centro de Doenças Infecciosas Emergentes no Instituto de Virologia de Wuhan, essa descoberta eventualmente a ajudou a encontrar o patógeno que causou a epidemia de SARS de 2003. Ela trouxe milhares de amostras de coronavírus de morcego para seu laboratório em Wuhan, a 1.770 quilômetros das cavernas de Yunnan. Então, quando a epidemia de 2019 começou, a doutora Shi jurou por sua vida que o vírus não veio do laboratório. Seu argumento era de que nenhum sequenciamento de genoma do coronavírus de morcego em seu laboratório cruzava com o do Covid-19. No entanto, dois fatores geraram dúvidas sobre o juramento da doutora Shi. Primeiro, o que foi revelado sobre os biolaboratórios da China em geral. Depois, o que especificamente ocorreu no Instituto de Virologia em Wuhan. Como realmente são os biolaboratórios chineses, perguntei ao Dr. Xiang Lin, ex-diretor de laboratório do ramo de doenças virais do Instituto Walter Reed de Pesquisa Militar. Ele também costumava trabalhar em laboratórios de virologia na China. A questão-chave aqui é a segurança laboratorial e as boas práticas de gestão para instalações laboratoriais em nível de biossegurança 3 ou 4. Isso aqui é um laboratório NB3 ou NB4E. Especialmente quanto a medidas de proteção para técnicos laboratoriais ou procedimentos para descartar corpos de animais. Sabemos que a China tem sido bem agressiva nos últimos 20 anos para construir laboratórios NB3 e NB4. E agora a China tem cerca de 40 laboratórios NB3 ou NB4 no país. E até vemos novos planos para fazer mais laboratórios NB3 e NB4 depois da epidemia de Covid-19. Isso é extremamente alarmante. Primeiro, a China era relativamente nova nesse campo, e até o laboratório NB4 do Instituto de Virologia de Wuhan era visto com preocupações de segurança e carecia de profissionais bem treinados. Isso foi documentado em um relatório de 2018 do Departamento de Estado, quando enviaram 2 peritos ao Instituto de Virologia de Wuhan para avaliar a situação lá. E também sabemos que o Instituto de Virologia de Wuhan estava, na verdade, sendo dirigido com aval do Laboratório Nacional de Galveston, da Universidade do Texas. Então, isso indica que mesmo os cientistas chineses dependiam de especialistas dos Estados Unidos para garantir e aconselhar uma operação segura em sua instalação NB4. Então, quer dizer que o laboratório americano é responsável pelo que houve no laboratório de Wuhan? Não, porque o Laboratório Nacional de Galveston só era responsável por estabelecer os protocolos de segurança do laboratório para procedimentos de biossegurança. Mas a real operação cabia à equipe local, em Wuhan. O que aconteceu no Instituto de Virologia de Wuhan é particularmente preocupante. Então, é comum realizar estudos de mutação em genomas virais para entender as funções de diferentes componentes e proteínas virais do genoma. Mas um tipo de experimento particularmente preocupante é o estudo de ganho de função. Então, nesse tipo de estudo, você pode fazer engenharia genética em nível molecular, ou pode infectar culturas celulares, por exemplo, com cepa de coronavírus, com ou sem manipulação genética. Você pode fazer esse experimento paralelamente em muitas culturas. Então, depois de alguns dias de exposição, você pode extrair uma essência do frasco, onde houve mais células mortas. Então, use esse extrato para criar outra rodada de infecções. Você, basicamente, seleciona mutações virais mais infecciosas em cada rodada.
Da mesma forma, você pode fazer esse tipo de experimento em amostras animais, como o rato ou a doninha. A princípio, você seleciona mutações virais que possam contagiar mais rápido ou causar doenças piores nas amostras animais. Então, esses são estudos típicos de ganho de função. E sabemos que o grupo de Xie Jingli, do Instituto de Virologia de Wuhan, junto com seus colaboradores nos Estados Unidos, publicou um artigo na revista Nature em 2015. Nesse estudo, documentaram um aumento de patogenicidades quando se coloca o pico de uma cepa de coronavírus de morcego na estrutura de um coronavírus adaptado de ratos. Esse estudo criou sérias preocupações bioéticas à época, e os Estados Unidos suspenderam esse tipo de estudo por um período. No entanto, não se sabe se seguiram com esse tipo de estudo na China, especialmente se continuaram projetos conjuntos com unidades chinesas de medicina militar, como em Wuhan e Nanquim. Isso sem dizer se os cientistas chineses têm informação para criar um vírus como o Covid-19. Mas esses estudos de ganho de função são tão perigosos e com resultados tão imprevisíveis, e por isso é vital para todo mundo saber se a China ainda realiza esse tipo de experimento. Os padrões dos laboratórios da China são bem conhecidos por especialistas, e essas práticas comuns nos laboratórios chineses continuam há anos. Então, de repente, em 16 de janeiro de 2020, 4 dias antes de reconhecer publicamente transmissão humana, o Departamento de Ciência e Tecnologia da China publicou normas de segurança e gestão para laboratórios virais. Um mês depois, em 14 de fevereiro, Xi Jinping comentou sobre acelerar a legislação de biossegurança no Comitê para a Reforma Nacional. É muito possível que Xi já soubesse sobre vazamentos de laboratórios. Então, ele queria publicar essa lei para parecer que leva a biossegurança a sério. Era para ser uma medida preventiva. Se no futuro o resto do mundo procurar o responsável, então eles terão um bode expiatório pronto. Dirão que foi alguém que quebrou essas regras e que não é um problema com o PCC. A liderança chinesa não só proibiu pesquisas sobre a origem do vírus na China, mas também continuou negando o acesso a peritos estrangeiros. Segue assim há meses. Toda a evidência relevante pode agora ter sumido ou sido destruída. Há simplesmente pistas demais para esconder? Não podemos acreditar em nada que disseram? Esse site chama-se Xilu, ou Terra Ocidental em português. É um dos sites mais influentes sobre o exército chinês. Em 26 de janeiro, o Xilu publicou um artigo alegando que um culpado do vírus haveria sido encontrado. Citando pesquisas da Academia Chinesa de Ciências, o artigo propõe que o coronavírus não é produto da natureza. Ao invés, de acordo com o documento, 4 proteínas chaves do vírus foram alteradas para alvejar o povo chinês. E quem criaria um vírus assim para atacar os chineses? De acordo com o artigo, era ninguém mais que os Estados Unidos. O artigo alegava que o vírus foi disparado por oficiais em serviço, enquanto participavam dos Jogos Mundiais Militares em outubro de 2019. Apesar de esse artigo ter sido removido do site em fevereiro, a narrativa de uma origem americana continuou. Em 12 de março, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, circulou um vídeo com Robert Redfield falando a um comitê do Congresso americano. No vídeo, Redfield disse que algumas mortes por gripe nos Estados Unidos foram depois identificadas como casos de Covid-19. Falando do trecho, Zhao escreveu: "O CDC foi pego no flagra. Quando houve o paciente zero nos Estados Unidos, pode ser o exército americano que trouxe a epidemia a Wuhan. Sejam transparentes.
Tornem os dados públicos. Os Estados Unidos nos devem explicações. Gang Xuan, colega porta-voz de Zhao no ministério, o apoiou na sequência, sugerindo que os Estados Unidos estavam escondendo algo. Após 5 meses de pandemia, a teoria de que o vírus começou na América ainda continua na China. Na verdade, ao procurar no equivalente chinês do Google, chamado Baidu, usando as palavras "o vírus veio da América", 66 milhões de resultados surgem. O fim da primavera em Nova York é uma temporada viva e leve. Céus azuis, pássaros cantando e flores belíssimas. Mas dentro das casas, pessoas estão morrendo. Em abril de 2020, conforme Nova York se tornava o epicentro nacional, as mortes diárias por Covid-19 chegaram a 805 pessoas em um único dia. Em 26 de junho, mais de 124 mil pessoas haviam morrido em todo o país. A soma ultrapassa as 47 mil mortes americanas na Guerra do Vietnã. A economia mundial entrou em recessão, de forma não vista desde a Segunda Guerra Mundial. 33 milhões de pessoas procuraram auxílio-desemprego nos Estados Unidos desde o início do vírus. Os números são devastadores. O que piora é que sabemos que isso poderia ter sido prevenido. Um estudo da Universidade de Southampton indica que se a China tomasse medidas para conter o vírus antes, poderia ter prevenido cerca de 95% das infecções mundo afora. Alguns dizem que o governo americano e a gestão Trump também têm culpa, que poderiam ter agido melhor e mais cedo com o que sabiam. Afinal, todo mundo possuía o mesmo ponto de partida. Por que Taiwan e a Coreia do Sul conseguiram melhores resultados? Isso pode ser verdade até certo ponto, mas este argumento está desviando a atenção do esqueleto no armário, que é quem permitiu que isso ocorresse ao mundo em primeiro lugar. Para as pessoas na China, essa resposta e o que estão vivendo hoje não é uma catástrofe inédita, mas ao invés é a história se repetindo. Pelos últimos 70 anos, a China tem carregado uma maldição sinistra, causando ou catástrofes humanas ou naturais, transformadas em humanas. A maior fome na história humana, matando 45 milhões de pessoas, foi conhecida como o Grande Salto para Frente. Qual sua causa? Disseram ser a seca, mas era na verdade Mao, tentando levar rapidamente a China rural a uma utopia comunista. Mentiras sistemáticas criaram estoques imaginários de alimento. Oficiais do governo confiscaram as poucas colheitas e deixaram a população camponesa para morrer sem a comida que eles próprios plantaram. O PCC há muito esconde esse desastre, enquanto cidadãos chineses nada sabem da real escala da catástrofe. Em 1989, enquanto universitários ensanguentados eram carregados em macas improvisadas, o PCC dizia não ter disparado um só tiro no massacre da Praça da Paz Celestial. Alegavam que apenas cerca de 200 civis morreram no tumulto. Um documento do Reino Unido aponta que o exército matou pelo menos 10 mil. Hoje, estudantes chineses nem sabem que houveram protestos na Praça da Paz Celestial. Em 2003, quando a SARS contagiou a China, o PCC escondeu o número de infecções. Só países vizinhos, como Taiwan e a Coreia do Sul, tinham experiência com tais infecções respiratórias. Muitos estavam despreparados para os riscos de um vírus assim. Em 2008, mais de 87 mil pessoas perderam a vida em um terremoto de magnitude 7.9 em Sichuan. Investigações independentes revelaram que construção precária provocou a morte de milhares de crianças. No entanto, o PCC prendeu esses investigadores.
Desde julho de 1999, um exercício tradicional chinês para a mente e corpo chamado Falun Dafa tem sido perseguido na China. O PCC tem usado praticantes de Falun Gong, bem como outros prisioneiros políticos como doadores compulsórios, extraindo e vendendo órgãos vitais em escala nacional. Investigações independentes concluíram que a acusação é verdadeira. O PCC até hoje ainda a nega. E sim, o PCC novamente acobertou outro desastre. É o que sempre fez e o que sempre fará. Por que isso continua há tanto tempo? Talvez devêssemos perguntar que criminoso encerraria seus crimes sem ser responsabilizado. Em 1989, enquanto o sangue e os tanques desapareciam da Praça da Paz Celestial, em segredo, um emissário do presidente George H.W. Bush chegava a Pequim. Ele estendeu uma bandeira branca ao ex-líder chinês Deng Xiaoping. Bush confortou Deng, dizendo que as condenações públicas pelo massacre não passavam de retórica política. Bush autorizou a entrega de suprimentos militares à China após o incidente. O presidente Bill Clinton prometeu em sua campanha ser firme com a China. Entretanto, sua postura afrouxou logo após assumir o cargo. A liderança comunista mobilizou a coalizão pró-China, tanto na gestão como no Congresso. Como resultado, não só sanções contra a China foram suspensas. Clinton também ajudou a China a entrar na Organização Mundial do Comércio e concedeu à China o status de nação mais favorecida. Não foi apenas no campo político, mas empresas de tecnologia e finanças apoiaram também a China. Gigantes americanas abriram portas para a criação do invasivo Estado autoritário de vigilância chinês. A Cisco criou a base para o grande firewall da China, bem como um sistema de monitoramento de informações, o projeto de escudo de ouro. A IBM fornece serviços para o escudo de ouro. A Oracle dá serviços de banco de dados e a Microsoft fornece um sistema operacional. Segundo a JP Morgan Chase, Wall Street enviou somas imensas de dinheiro ao regime comunista chinês nos últimos 40 anos. A JP Morgan sucumbiu ao nepotismo, contratando os filhos de oficiais chineses de alta patente. Isso ajudou a empresa a lucrar bilhões de dólares com contratos da China. Índices da Morgan Stanley incluem empresas chinesas que apresentam riscos de segurança nacional à América. Essas ações resultaram em trilhões de dólares americanos investidos na economia chinesa. Há uma empresa em especial no índice Morgan Stanley que deve ser apontada. Chama-se Tencent, dona de uma enorme rede social chinesa, o WeChat. O WeChat há muito ajuda o PCC a monitorar dissidentes. O delator dessa pandemia, Dr. Li William, e outros foram rastreados e acusados pelo WeChat quando expuseram o coronavírus pela rede social. O único motivo da situação ter chegado a isso é que os capitalistas no Ocidente, Wall Street, a cidade de Londres e certos corporativistas, certas elites, o que chamam o Partido de Davos, certo? Basicamente financiaram o PCC e o deixaram ter tecnologia. Esses dias acabaram. Tanto na China como na América há um ditado, o que vai e volta. Pelos últimos 40 anos, a América e o Ocidente colocaram-se em ignorância voluntária, para dizer o mínimo dos crimes do PCC. Agora, as circunstâncias nos obrigam a encarar as consequências dessa negligência. A China tem uma história rica, uma cultura esplêndida e profunda tradição espiritual. Lao Tse poderia ter conversas francas com Sócrates sobre ética e as leis do universo. A tradição milenar da China de reverenciar os céus e os ancestrais ecoa o conceito de Edmund Burke da sociedade eterna, onde há um contrato entre mortos-vivos e os por nascer.
Mas antes de a China reviver essas tradições, primeiro há de haver a dissociação entre o PCC e os Estados Unidos. Espero que essa dissociação ocorra, porque de outra forma haverão mais vítimas entre nós quando a história se repetir, ou nós mesmos nos tornaremos parte do problema. Protejam-se e Deus abençoe a América.